Benders e Zaydianos! Caraca, esse foi o meu episódio favorito de The Dragon Prince, não só dessa temporada, mas da série inteira até agora. Não só porque a história em si é incrível e a gente finalmente leu a carta do Rei Harrow, mas porque ele abre espaço para muitas discussões. Vamos começar! Bom, eu preciso começar esse vídeo avisando que ele vai ser majoritariamente focado na carta do Rei Harrow e não tanto nos acontecimentos da história em si. Então eu vou começar esse vídeo falando, assim, ressaltando algumas coisas muito legais que aconteceram no episódio que eu não vou trabalhar tanto no resto da análise. Teve a Amaya e a Sarai lutando juntas, inclusive fazendo o pulo da Mulher Maravilha. Teve a Amaya ganhando a cicatriz no rosto exatamente do jeito que a Lin ganhou em Avatar. Teve beijo entre duas mulheres. Teve um momento de desenvolvimento pra Raylan em que ela finalmente percebeu o que ela queria fazer da vida. Teve a Rainha Anya dando lição de moral em todo mundo, dizendo que não ia aceitar o plano do Viren. Teve muita coisa. Bom, vamos pra cá. O Rei Harrow começa dizendo que apesar de não ser pai biológico do Callum, ele o ama muito. E duas coisas que eu quero comentar sobre isso. A primeira é que ainda tinha gente duvidando se o Rei Harrow era pai do Callum ou não, por causa do Q&A que o pessoal da equipe de Dragon Prince fez, em que eles diziam que tanto o Callum quanto o Wes eram birraciais, mas aqui tá a prova de que ele não é. E também é interessante por si só pelo fato de que na primeira temporada o relacionamento entre eles era muito distante. Em seguida, o rei diz: há alguns meses eu me vinguei de Zaydia, agora é a vez deles. Essa frase diz muito. Ela revela que a morte do dragão Thunder aconteceu só alguns meses antes do começo da série, e não há muito tempo como fazia parecer. Ou seja, a minha teoria sobre o Callum ser o dragão morreu, mas ele ainda pode ser filho do dragão e irmão do Zin, tá bom? O rei continua dizendo pro Callum que vai contar pra ele três coisas: uma mentira, um desejo e um segredo. E essa pra mim é a parte mais importante do episódio, então em vez de ficar falando sobre tudo o que aconteceu, eu vou refletir um pouco sobre elas e eu espero que vocês gostem e entendam. Vamos começar pela mentira, a mentira da história. Segundo o rei, os conselheiros contam muitas histórias sobre guerras e sobre a queda de impérios, mas que essas histórias não são sobre força, e sim sobre poder. E o que diabos isso significa? Se vocês pararem pra pensar, toda a história do passado que está sendo contada desde o episódio anterior está sendo contada pelo Viren. Isso por si só já devia ser o suficiente pra gente não confiar 100% no que ele tá dizendo. Mas essa fala do rei torna tudo muito mais interessante, sabe por quê? Porque a história que o Viren tá contando é justamente uma história sobre força. É sobre como eles derrotaram o Titã numa batalha e sobre como os dois reinos triunfaram sobre ele. Então, seguindo o que o rei diz, até que ponto a gente pode confiar na história que o Viren tá contando? Será que tudo realmente aconteceu como ele diz? Será que a Sarai realmente morreu sendo atacada pelo dragão? Pode ser que o próprio Viren tenha matado ela por ter tentado defender o dragão. Afinal, ela era tipo super defensora dos outros povos, né? Ou pode ser que ela nem sequer tenha morrido, já que nós não vemos o corpo dela depois daquilo. São muitas possibilidades. A única coisa que a gente tem confirmada pelo Rei Harrow do que aconteceu no passado é a última fala da Sarai, que é: vejo você do outro lado. Uma frase que é muito usada na cultura pop, em filmes e em séries, quando as pessoas estão prestes a fazer um sacrifício. Outro ponto interessante é que esse conselho do rei ele também vale para a história que nós ouvimos no começo da série sobre como os humanos mataram o dragão e o seu filho /ovo. Nós já sabemos que isso era mentira, porque a gente já sabe sobre o ovo e sobre o Zin, mas será que o rei estava tentando alertar o Callum sobre isso na carta? E um terceiro ponto levantado por essa parte da carta. O rei diz pro Callum rejeitar a história como uma narrativa de força e ter fé que ela pode ser uma narrativa de amor. Isso aguçou os sentidos das teorias dentro de mim. Lembra da minha teoria de que o Callum era o rei dragão e que agora já mudou pra ele ser filho do rei? Bom, um dos pontos dessa teoria era que a Cláudia aparecia no primeiro episódio lendo o livro Love Amongst Dragons, que não só é uma história do universo de Avatar, como também é uma história de amor. Estaria o Rei Harrow nos dizendo pra acreditar nessa história de amor? Será que a Rainha Sarai, antes de conhecer o rei, ela se relacionou com o Rei Dragão em forma humana, assim como acontece na peça do universo de Avatar? E será que o Callum é filho dos dois e irmão mais velho do Zin? Acho que tem chance, hein? Just saying. Em seguida nós vemos o Rei Harrow contando pro Callum sobre a morte da mãe dele, da mesma forma que o Callum tentou contar pro Ez sobre a morte do pai, e aquilo quebrou meu coração. Aí vem a segunda parte da carta, o desejo. E o desejo do rei é que o Callum e o Wes sejam livres.
Let it go. Rejeitem as correntes da história, não deixem o passado definir o futuro de vocês como eu fiz. Essa frase diz muito sobre a jornada que os garotos vão enfrentar dali pra frente, rejeitando o que aconteceu no passado e escrevendo um novo futuro. E também se relaciona muito com o lema da série, que é: o destino é um livro que você mesmo escreve. E por fim, o segredo. O cubo mágico que o Callum encontrou lá na casa de inverno da família, na verdade é uma relíquia super rara que foi passada de geração em geração e que pertenceu a um grande mago elfo chamado Erebos. Sim, o Erebos, sim, o nome que apareceu lá na primeira temporada, que a gente ficou se perguntando o que era, e que o Erebos falou que dali pra frente a gente ia saber mais sobre ele. É ele mesmo, gente, é o Erebos. Segundo o rei, o Erebos foi um arquimago que controlou todas as formas primárias de magia. Mas peraí, as criaturas não estavam todas ligadas a uma fonte primária? Se ele controlava todas, então isso meio que quebra com a ideia da Lujen de que cada ser mágico só pode controlar um tipo de magia. E se alguém pode controlar mais de um tipo de magia, será que os humanos também podem fazer magia? Eu fiquei muito confusa com isso, então comentem aqui o que vocês acham. A lenda diz que o cubo, que na verdade se chama Chave de Erebos, na verdade guarda um grande poder e que talvez o Callum possa ser a primeira pessoa a descobrir como ele funciona e libertar esse poder. E mais uma vez o sentido das teorias apitou. Mas como a gente acha que esse vídeo já tá ficando muito longo e que esse assunto rende um vídeo inteiro sozinho, amanhã vai ter vídeo lá no meu canal falando sobre isso. Então não esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho. Por fim, o rei conta um segredo extra, que é o fato de que o Isca gosta de carinho na barriga. Muitas pessoas podem ter visto isso apenas como uma brincadeirinha, mas pra mim, isso junto com a relação próxima que o rei tinha do pássaro dele, pode ser um indicativo de que na verdade o poder de falar com os animais do Wes venha do lado do pai e não do lado da mãe. Eu achei que o Callum fosse contar pro Wes sobre a morte do rei no fim do episódio, mas ele não contou. E ainda assim o episódio acabou com um super cliffhanger, que foi um dragão sobrevoando o navio, ou seja, o Verin não estava mentindo sobre isso. Fala sério, não foi o melhor episódio dessa série. Enfim, gente, amanhã de novo tem vídeo com a Cibele a 1 e comigo às 6. Falando sobre o episódio 7 e 8. E ao mesmo tempo que saiu o vídeo aqui no Mundo Avatar, vai sair um vídeo no meu canal falando da nova teoria sobre a identidade do Callum. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar o like e de se inscrever nos nossos canais também. E comenta aqui o que vocês acharam desse episódio maravilhoso, o que vocês estão achando da temporada e o que vocês esperam nos próximos episódios. Não esquece de não dar spoiler. A gente se vê no próximo vídeo.